Graça e paz, povo de Deus que está aqui presente, reunidos. E graça e paz a você que nos acompanha pelo YouTube. É uma alegria neste momento poder chegar até você. E chego até você com muita fé no coração. Uma fé construída com conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E Paulo disse, não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Ele responde, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Agora eu quero que você pense, quando Paulo falou isso, o que estava ao redor de Paulo? Paulo estava sendo perseguido, os judeus queriam matar, tirar a vida dele, ele era considerado pelo judaísmo um traidor, um que tinha abandonado a fé judaica. Paulo era tido como um falso profeta, alguém que queria destruir o judaísmo, afirmando ter fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo afirmava que o homem não era salvo por obras e nem precisava praticar a lei. Então Paulo, quando diz não me envergonho do Evangelho que é o poder de Deus, Paulo está cercado de perseguição, cercado de inimigos, cercado de gente que queria tirar a vida dele. Então ele fala isso no meio da maior adversidade. Ele sentia toda essa pressão que vinha contra ele, mas no meio de tudo isso ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então repare bem, esse poder de Deus que é o Evangelho é um conhecimento, não é ficar tremendo, arrepiando, gritando, isso não é o poder de Deus. O poder de Deus é um conhecimento que chega até nós, não esqueça isso. É um conhecimento que entra na minha mente, no meu espírito, e manifesta um poder através desse conhecimento que me salva. Entende? Então é um conhecimento que chega a mim, me revela verdades, e esse conhecimento tem o poder de me salvar, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, Paulo sabe que Velho Testamento não é Evangelho. Paulo sabe que contar a história do Velho Testamento não é Evangelho. É muito bonito o Velho Testamento, mas tudo que na Velha Aliança se referia a Jesus Cristo já se cumpriu na cruz. Vocês estão entendendo? Todos aqueles ensinamentos, aqueles sacrifícios, aquelas guerras, aquelas batalhas, o templo, o sacerdote, o sangue derramado, tudo aquilo já se cumpriu na cruz. Paulo sabe que o Evangelho começa da cruz para frente, quando Jesus Cristo morre e diz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e da cruz para frente começa o Evangelho. Quando é que um testamento ele tem validade? Quando o testador está vivo? Não. Quando é que um testamento tem validade? Quando o testador morre. Então o testamento só vai ter força de lei quando o testador morreu. Quando é que começa a nova aliança? Quando o testador morre, que é Jesus Cristo. Então daí para frente é que se começa a nova aliança no sangue dele. Ele pegou o cálice da ceia e disse, este cálice é o quê? É alguma coisa da lei? É a Páscoa dos judeus? Não. Ele disse, esse cálice é, afirmativamente, o Novo Testamento. O Novo Testamento no meu sangue. Então, eu preciso ter essa divisão dentro de mim, no meu conhecimento. Porque se não tiver essa divisão daquilo que acabou na cruz, daquilo que passou, daquilo que se cumpriu e daquilo que começou depois da cruz, se não tiver essa clareza, a minha fé é uma fé mesclada. Eu vou viver mais aprisionado pelo judaísmo, com as pregações do Velho Testamento, e vou ter um véu na mente e não entendo aquilo que Paulo ensinava. Quando eu vou lá para as guerras do Velho Testamento, eu entendo fácil aquilo. Mas quando eu vou para as cartas de Paulo e leio o que ele prega, a minha mente tem um véu, e eu não consigo penetrar. Eu acho até estranho certas afirmações que Paulo faz. Por quê? Porque a minha fé está mesclada, eu estou envolvido
naquilo que já acabou. Então, como Deus se relaciona comigo e com você agora? Se Deus pôs um fim na velha aliança, Deus não vai vir se relacionar comigo baseado na velha aliança que Ele mesmo aboliu na cruz. Vocês entendem? Como que Deus se relaciona comigo agora? Deus se relaciona comigo através da nova aliança no sangue de Jesus. Ele não vai mais se relacionar comigo com obras da lei, porque Ele mesmo retirou tudo aquilo. Agora Ele se relaciona comigo como? Através da nova aliança. Então, se eu viver preso no Velho Testamento e tentar me relacionar com Deus, eu estou tentando me relacionar com Deus através de uma coisa falida, que já acabou, através de uma aliança que Deus não leva mais em consideração. Então Paulo diz no meio de toda a diversidade, pois não me envergonho do Evangelho. Paulo tinha conhecimento do Evangelho dentro dele. Mesmo apertado por muitas situações, ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus que salva, para a salvação de todo aquele que acredita. Então vamos trabalhar um pouquinho no Evangelho, vamos trabalhar um pouquinho no Evangelho, vamos lá para a palavra de hoje. Abre aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e nós vamos ler versos 30 e 31, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versos 30 e 31. Então olha que coisa interessante o que Paulo vai dizer. Paulo conhece o Evangelho, e ele diz assim, verso 30, mas vós sois dele. Nós somos de quem? De Deus. Em quais condições? Em Cristo Jesus. Nós somos de Deus em Cristo. Agora, o que Cristo Jesus se tornou para cada um de nós? Olha como é importante isso, como é relevante o que ele vai dizer. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Agora Paulo vai apresentar 4 coisas que Cristo se tornou da parte de Deus para nós. Não fomos nós que produzimos. Foi Cristo se tornou da parte de Deus para nós. Olha lá. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria vai se gloriar em quem? Vai se gloriar no Senhor. Então hoje nós vamos tratar dessa palavrinha aqui, ó. Cristo se tornou da parte de Deus para cada um de nós o quê? Redenção. O que é a redenção? Uma vez eu estava aqui no interior, no interior de São Paulo, eu passei lá e tinha um sítio com uma placa bem grande assim. Sítio Redenção, né? E a gente vê lá no Rio de Janeiro aquele maior ponto turístico que é o Cristo, o quê? Redentor. O que significa essa palavra redenção? Eu preciso entender isso, porque isso é o Evangelho da Graça de Deus. Isso é uma das verdades do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos aquela ilustração infantil, né? Todos nós estudamos a história do Brasil, sim ou não? Pelo menos no nosso tempo, nós que estamos, eu que já passei dos 60, estou com 64, né? Estou velho, hein, pessoal? Já tomei as 2 doses, graças a Deus, e estou me preparando para a terceira, né? Você já tomou também? Você que está no YouTube, já tomou as 2 doses? Tem que tomar, hein? Deixa um pequeno aspas aqui. Eu recebi um videozinho, deixa eu falar da vacina, né? Não convém, mas vou falar. Um evangélico passando um videozinho para mim dizendo que se você tomasse a vacina iria mudar o teu DNA, que é coisa do 666, coisa do fim. Olha que coisa louca, e um monte de crente acreditando que a vacina vai mudar o teu DNA. Bom, ninguém virou jacaré, virou? Não. E acreditando que se tomar a vacina vai mudar o seu DNA.
E pior que eu vi muitos crentes passando esse vídeo para mim com medo. O que eu falei para eles? Falei, toma a vacina. A vacina vai te fazer bem, não vai te imunizar 100%, mas vai te imunizar 80%, que seja. Então todos tomem vacina, né? Tá bom, queridos? Mas, voltando, o que aconteceu no Brasil, na história do Brasil? Eu aprendi isso no primário. Houve aquele período de escravidão. Lembra que a gente estudava o período da escravidão? Então houve aqui no Brasil a escravatura e traziam aqueles escravos, e os escravos eram mão de obra barata. Eles tinham que trabalhar na cana-de-açúcar, plantio de cana-de-açúcar, plantio de café, extração do ouro e aquela coisa toda. E durante muitos anos o nosso país viveu esse período de escravidão, sim ou não? Mas um dia instituiu-se aquela Lei Áurea. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O que era a Lei Áurea? A partir daquele primeiro dia que a Lei Áurea começou a vigorar, a Lei Áurea acabou com a escravidão aqui no Brasil. Então, foi instituída uma lei que acabava com a escravidão no Brasil. Aqueles homens, mulheres, escravos de anos, da noite para o dia. Você tem que entender o que é a redenção. Eles já não eram mais escravos. Eles já não eram mais escravos. Da noite para o dia, por causa de uma lei instituída, eles deixaram de ser escravos. O que eles fizeram para deixar de ser escravos? Eles não tinham poder para isso. Mas alguém que tinha poder fez isso por eles. Então imagine aqueles homens que estavam anos naquela fazenda, aquelas mulheres, eles tinham um senhor, um dono deles. A partir daquele dia, acabou a escravidão na vida deles. Isso é a redenção, fim da escravidão. Você entende isso? Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Cristo se tornou da parte de Deus o fim da escravidão, a nossa redenção, o fim de todo cativeiro que veio sobre a nossa vida, trazido por aquilo que Adão veio, que Adão fez e passou para cada um de nós. Agora, ajusta aí a tua mente até onde nós estamos enxergando e crendo nisso. Porque isso aqui não é uma historinha que eu estou contando para vocês. Isso aqui não é uma coisa fraca, não é uma campanha. Eu não estou apresentando nenhum objeto orado para vocês, dizendo que veio de Israel e tem algum poder. Eu estou te apresentando uma verdade da palavra de Deus, uma coisa poderosíssima, que Paulo afirma que Cristo se tornou da parte de Deus para nós, a nossa redenção, o fim do cativeiro e o fim da escravidão. Aqueles escravos da noite para o dia ficaram livres. Ora, se Cristo é o nosso Redentor, e a palavra não pode falhar, você é livre ou não? O que é que vai te aprisionar e te escravizar? Quero o poder do diabo. O que o diabo tem? Algum poder para tocar em você se você foi redimido do cativeiro? Eu quero que você enxergue isso comigo. Cristo é o nosso Redentor. Então as pessoas põem nome de sítio, fazenda, tem lá o Cristo Redentor, mas a maior parte não consegue enxergar a redenção, a verdadeira redenção de Jesus Cristo expressa e ensinada no Evangelho da Graça de Deus. Aí você poderia perguntar, então pastor, eu não preciso mais que ninguém venha pôr a mão na minha cabeça e ficar, sai em nome de Jesus. Não. Pastor, eu não preciso fazer corrente de libertação. Não. Não preciso mais dar tal oração forte. Sou. Não. Ah, então, pastor, se sobrar só um olhinho para pôr na minha testa, porque a unção quebra o jugo, né? Coisa lá da velha aliança. Quer dizer que nem o olhinho você precisa? Não. Você é um crente de verdade? Você pertence a Deus?
Deus não tem filhos escravos, Deus não tem filhos debaixo de escravidão. Você enxerga isso comigo? Vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus para retomarmos esse assunto. Vai lá, Gálatas, capítulo de número 4. O povo de Deus precisa enxergar essa verdade do Evangelho da graça de Deus. Precisa assumir isso. Nós vivemos pela fé. O que é viver pela fé? É viver pela fé naquilo que o Evangelho mostra as verdades para nós. Viver pela fé não é acreditar em qualquer coisa. Viver pela fé é entender e crer no Evangelho, está escrito, e viver pela fé em cima das Escrituras. Então, que é as cartas de Paulo, que são as cartas de Paulo, Gálatas capítulo 4, verso 4 em diante. Vindo, porém, a plenitude do tempo. O que aconteceu? O que é a plenitude do tempo? Tinha um tempo determinado por Deus que precisava se cumprir. Quando esse tempo se cumpriu, então Deus vai fazer isso que nós vamos ler agora aí. Olha lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido aonde? Debaixo da lei. Nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei. Para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando o tempo de Deus se cumpriu, Deus enviou Jesus Cristo, que nasceu de mulher, nasceu como eu e como você. Nasceu como judeu, debaixo da lei, porque ele veio cumprir a velha aliança. Ele nasceu debaixo da lei. Para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de quê? De que recebêssemos a adoção de filhos. Agora isso já se cumpriu na nossa vida. Você é filho de Deus? Já recebeu a adoção de filhos? Já. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Agora olha que coisa poderosa que ele vai dizer. De sorte que você já não é escravo. De sorte que você já não é escravo. Vou repetir, de sorte, você que está no YouTube, de sorte que você já não é escravo, de sorte que você já não é escravo. O que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? A nossa redenção. Ele é o nosso Redentor. Recebemos a adoção de filhos, somos filhos. De sorte que já não és escravo, não está escrito isso aí? Se eu não sou escravo, eu sou filho e sou herdeiro por Deus. Vocês estão entendendo que Deus não tem filho debaixo de escravidão? Que o verdadeiro crente no Evangelho da graça de Deus não precisa culto de libertação, não precisa de unção com óleo, não precisa de corrente de libertação, não precisa de oração forte, não precisa de nada disso, não precisa de sessão de descarrego. Tudo isso é um evangelho mentiroso, supersticioso, que se introduziu na igreja, que engana as pessoas e esconde tudo aquilo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Então eu faço a mesma pergunta, Deus tem filhos escravos? Não tem. Você pode dizer assim, mas eu sou tão fraquinho. Eu também. Eu tenho defeitos, pastor, eu falho durante o dia. Eu também. Você fica nervoso? Nossa, hoje mesmo fiquei nervoso, vou confessar. Fiquei irritado, quase falei um palavrão. Pastor, eu sou meu homem santo de Deus. Eu vou tirar o carro, pego o controle do carro, tem que chegar aqui 1 hora antes. E o controle escapa da mão, pá, parte em 3 pedaços. Falei, oh! Caramba! Fiquei irritadíssimo antes de chegar aqui na igreja. A carnona aqui se manifestou. Aí eu falei, pô, eu tô atrasado. E não achava outra pecinha, procura aqui, procura ali. Isso me dá tique-tique nervoso. Você fica assim também? Eu deixei de ser filho porque fiquei irritado? Eu perdi a salvação? Entrou o diabo em mim? Não, isso é minha carne, ela é minha carne. Aí com muito custo, eu falei, quer ver que essa porcaria? Eu falei assim, né? Não vai funcionar, encaixei. Quando eu pensei que não ia funcionar, apertei e funcionou. Eu fiquei irritado, eu estou pregando para você, mas antes passei por uma onda de irritação. Mas
mas eu não perdi a salvação. Eu não fiquei escravo porque eu cometi um erro. Deus me conhece e eu me conheço cada dia mais. Todos nós falhamos. Por isso que a redenção não vem de mim, ela vem de Deus. Cristo é o meu redentor. Eu sou filho de Deus, eu não tenho mais espírito de escravidão para outra vez viver atemorizado. Vai lá para Romanos capítulo 8, vamos lá, Romanos capítulo 8. Isso aqui é o evangelho da graça de Deus. Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Olha lá que ele falou em Gálatas 4. Vou ler de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Clamamos Abba Pai. Deus é meu Pai, Paizinho. Entende? Sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Olha lá, o próprio Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testifica com esse nosso espírito, espírito humano, nascido de novo, que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós não temos espírito de escravidão. Deus não tem filhos debaixo de escravidão. Cristo é o nosso Redentor. O dia que eu criei em Cristo de todo o meu coração, Ele me libertou de todas as coisas. Você consegue acreditar? Jesus Cristo não é alguém fraco, que me trouxe para cá e fala assim, ó, vigia, se cuida muito, senão o diabo vai vir na tua vida. Olha lá, hein? Vocês estão entendendo? Jesus não é alguém fraco que me salvou e falou assim, se esforça muito, senão você vai perder a salvação. Ele é o meu Redentor, o meu Salvador e o que mantém a minha salvação até o fim. Ele é o meu Redentor, então ele se tornou da parte de Deus o quê? Agora, como eu fico aborrecido, às vezes quando eu ligo a televisão, eu nem tenho paciência para ouvir outra pregação, não ser pregação do Evangelho da Graça. Aí você vê, grande corrente de libertação. Aí passa lá, estou seguindo, não canto essa música não, né? E todo mundo, sui, aí eu olho assim e falo, olha lá, um monte de gente que fala que crê no Senhor Jesus Cristo e que não sabe essas coisas, que não conhece o Evangelho, que está escravizado achando que o mal está nele, ele precisa ficar, sai uma vida inteira. E criaram os cultos de libertação. O macumbeiro faz macumba na sexta-feira, então culto de libertação para combater a macumba tem que ser de sexta-feira forte também. E um monte de gente que não sabe o que é ter Cristo como Redentor na sua vida. O que é o Evangelho da Graça de Deus? O que é crer em Jesus Cristo? O poder de Jesus Cristo. Na cabeça deles, o diabo tem 50% de poder e Jesus tem 50% de poder. Já falei isso, eles estão tirando um braço de ferro, já falei isso 1000 vezes, o diabo tatuado, um garfão vermelho, um charuto na boca, um massa, e Jesus Cristo é aquele cara do quadro, cabeludinho assim, mãozinho, unha feita, ele está suando e o diabo vai vencer no braço de ferro. Porque o diabo está lá fumegando, sendo fumaça pelas narinas. Então eles pensam que Jesus tem 50% de poder e o diabo 50%. E está nessa guerra, uma força igual. O diabo é nada. Já foi despojado, já foi aniquilado na cruz. Acredita nisso? Então a igreja não tem medo de diabo. Se você conhece Jesus Cristo de verdade, você é um redimido. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Romanos, já estamos em Romanos. Vamos lá para o capítulo 3. Vamos pegar alguns versos. Capítulo 3, a partir do verso 21. Que nós lemos sempre isso. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos
e sobre todos os que acreditam. Porque não há distinção, ele mostra a condição de todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora ele diz, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. A redenção que existe aonde? A redenção que está em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós fomos postos em Cristo. O que 2 Coríntios 5,17 diz? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós fomos postos em Cristo. Você entende o que é isso? Eu fui tirado de uma situação e posto em outra situação. Nós estamos em Cristo, dentro de um cofre, para você entender. E lá nós encontramos o quê? A redenção, o fim do cativeiro. O fim do cativeiro. Será que a tua mente, às vezes tem tanto lixo religioso na nossa mente, que você está olhando para mim, ouvindo isso, mas a tua mente não codifica essas coisas. Você já viu programas incompatíveis? Tem um lixo evangélico de tantos anos na cabeça, que quando a verdade vem, parece que é incompatível, a placa não cabe com aquela que você tem na mente. Será que você está captando isso, recebendo essa coisa, esse leitinho, esse arroz com feijão que nós estamos falando? Então, se eu estou em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós estamos em Cristo. Quer ver? Vamos para um texto que eu leio mais que todos aqui, né? Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ó, isso aqui é a pura verdade. Isso aqui não é uma brincadeira que eu vou ler para vocês, é a pura verdade. Colossenses 1, 13 e 14. O que diz? Colossenses 1, 13 e 14. Olha como isso é poderoso. Olha, quando eu não entendi o Evangelho da Graça, eu lia isso, e isso era muito estranho para mim. Era muito estranho, me ofendia, porque como é que eu posso ler aqui, me libertou do império das trevas, sendo que eu estava lutando com os demônios, o demônio retalhava, e o demônio estava o tempo todo atacando, a gente vivia em guerra. Não podia ser verdade, eu não gostava de ler as cartas de Paulo. Porque era estranho, a gente vivia no Velho Testamento com aquela mentalidade do judaísmo, que não é evangelho. De lá que vem as maldições, as falsas doutrinas. Você quer ver? A maior parte das falsas doutrinas vem da velha aliança, do judaísmo. A maior parte. Então ele diz, olha, isso aqui é verdade. Veja se está escrito, olha. Ele nos libertou de onde? Do império das trevas. Libertou ou vai libertar se eu jejuar muito? Vai libertar se eu fizer campanha? Se eu gritar? Se um pastor com oração forte por amor na minha cabeça e falar, sim! Então olha o que ele está dizendo, vê se está escrito isso. Ele nos libertou, já libertou. E a libertação de Cristo não é uma coisa assim, que ele me liberta e deixa uma parte daquilo que ele me libertou na minha vida. Ele me liberta 100%, é uma libertação total. De onde ele me libertou? Me libertou do império inteiro das trevas. Você acredita nisso? Aquele dia que eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração. Jesus Cristo me arrancou, me libertou do império das trevas, 100%, me libertou. O problema é que eu venho para a igreja, eu creio em Cristo, eu não conheço o Evangelho. E dependendo de onde eu cair, eu vou cair nas libertações, nas unções, nas gritarias. Eu sou capaz de ficar 30 anos numa igreja, toda sexta-feira expulsando o demônio de mim. Se cair na igreja de lei, de judaísmo, de batalha espiritual, a pessoa ela nunca vai entender o Evangelho enquanto Deus não soltar na mente dela. Eles nunca vão ler, eu nunca vi na televisão, os pregadores da televisão, esses famosos que têm muito dinheiro, que estão com a mídia na mão, começar um culto deles ensinando isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu nunca vi.
Agora eu vi eles dando água do Rio Jordão, campanha do sal grosso, camisa ungida, pedacinho de veste de Jesus, arquinha da aliança, machadinho, agorada, cajadinho. Eu vejo eles fazendo isso direto. Agora olha, abre a tua mente, entenda isso. Ó. Ele nos libertou do império das trevas. Olha o tempo do verbo passado, já aconteceu. Olha como isso é grande. Você que está no YouTube, entenda isso, olha como isso é grande. Ele nos libertou do império das trevas, olha lá, e nos transportou. Para onde? Para uma outra dimensão. Nós já fomos transportados. Você é salvo? Sim ou não? Então você foi transportado, você foi tirado do império das trevas, já foi. E Jesus Cristo não é fraco, que vai deixar esse império vir entrar na minha vida de novo. Ele me salvou ou não me salvou? Libertou, acabou o problema. Ele não é fraco que vai me deixar entrar lá de volta. Ou então vai me provar, vem império das trevas, eu libertei ele, mas vem mexer nele um pouquinho, porque ele precisa ser corrigido. Você vai corrigir o seu filho, você vai quebrar o braço dele? Hã? Ou vai falar pro bandido, vem aqui, corta os cabelos dele, corta um dedo. Não, você tem o seu jeito de corrigir, como pai que ama, misericordioso, cheio de graça. Me libertou do império das trevas? Me libertou totalmente. Eu fico pensando, uma pessoa que está numa igreja só fala em culto de libertação e demônio. Quando ela lê isso aqui, se Deus abrir o entendimento dela, é mudança da água para o vinho. Acaba os temores da mente dele. Acaba aquela neurose, aquele terrorismo espiritual, né? O cara estava entrevistando o demônio, ele deu um monte de envelope na igreja. A maior parte não pegou, manifestou um demônio. Ele começou a entrevistar o demônio e perguntou para o demônio: o que você está fazendo aqui, demônio? Ah, eu sou esse que estou segurando eles para não pegar envelope. Um demônio que se manifesta e fala o que ele quer, que as pessoas fazem. Aí ele perguntou: o que você vai fazer na vida de quem não pegar envelope? Eu vou acabar com a vida financeira dele. Um monte de gente levantou e veio pegar envelope correndo. Vocês estão entendendo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. O que é um transporte? Você mora aqui na zona norte de São Paulo, comprou uma casa na zona sul. Você vai contratar uma transportadora, vem com um caminhão, vai pegar tudo que você tem dentro da tua casa e levar para uma outra região, uma outra zona, um outro bairro, uma outra casa. Leva tudo que você tem, não deixa nada ali porque você vendeu a tua casa e comprou outra. O que é o transporte? Ele me libertou do império das trevas e me transportou. Me pôs numa outra dimensão chamada reino do Filho do seu amor. Ele já fez isso, eu já estou no reino. Eu já fui transportado. Eu não tenho que pagar preço, eu não tenho que jejuar. Eu não sou obrigado a dar o dízimo para que isso aconteça na minha vida. Não tem custo, não tem campanha. Eu já fui transportado. Não é o que está aí? Pastor, mas eu estou na mesma casa, no mesmo bairro, meu vizinho é o mesmo, mas em espírito você não está no cativeiro mais. Você está no reino, e o reino está em você. Você está numa outra dimensão. As pessoas podem olhar para você e ver você a mesma pessoa. Mas no mundo espiritual, Deus e os anjos, eles te veem selado com o Espírito Santo. A visão deles é outra. Eles te veem como igreja. Pessoas libertas e transportadas para o reino do Filho do amor de Deus. Agora, o que eu vou encontrar nesse reino? Eu cheguei lá, o que eu encontro lá? Olha o que ele diz no verso 14. No qual, onde nós estamos, nesse reino onde nós estamos, no qual temos a redenção. Nós temos, não é que eu vou ter. No qual temos a redenção, tem tradução que acrescentou aqui, pelo seu sangue. Essa não tem. E a remissão dos pecados. Então foi transportado, liberto do império das trevas. Olha a redenção. Transportados
para o reino do Filho do seu amor. Quando eu chego neste reino e sou introduzido nele, eu encontro a redenção. Eu encontro o quê? A redenção. Eu encontro o quê? A redenção. O meu Redentor me redimiu, me libertou. E encontro uma segunda coisa, a remissão dos pecados. Quer dizer, pastor, aqui, além da redenção, toda a culpa que pesava sobre mim, o que é a remissão dos pecados? Houve a remissão, a retirada da culpa, a retirada dos pecados. Então toda a condenação que pesava sobre a nossa vida foi retirada por Cristo na cruz através do sacrifício do seu corpo, da sua carne. Então, pastor, aquelas coisas esquisitas que vêm na minha cabeça, é mentira, a tua mente. A nossa mente está num processo intenso de renovação. Então tem partes da nossa mente que traz aqueles pensamentos antigos, de temores, de escravidão, de medo. Coisas que às vezes os nossos pais lá do passado nos amedrontaram. Não é para nos corrigir, eles não conheciam nada do Evangelho, fizeram coisas, puseram hábitos na nossa cabeça, temores que às vezes as pessoas estão até hoje carregando aquele peso inconscientemente. Ainda que a tua mente não entenda isso direito, porque é só por revelação, que você foi redimido e houve a redenção, já houve. Então, como é que eu tenho que andar agora? O que é viver pela fé? Ah, estou vendo alguma coisa. Ah, estou sentindo. Oh, o fogo. Não, isso é besteira. Viver pela fé, eu conheço o Evangelho. Entende? Eu conheço essa verdade está introduzida dentro de mim. Eu vivo por este conhecimento, eu vivo pela fé do que está escrito, por este conhecimento. Isso é viver pela fé. Não é estar sempre procurando ver alguma coisa, vendo uma montanha voando, né? Mar, acalma-te, né? Eles pensam que fé é só isso aí. Mas a fé pela qual nós vivemos é a fé no conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, sem emoções. Fé não é sentimento, fé não é se sentir bem, não é se sentir mal. Fé não tem nada a ver com as minhas emoções. Fé é uma convicção que eu tenho daquilo que o Evangelho da Graça de Deus diz que é. Então eu tenho que readequar a minha mente para a verdade do Evangelho da Graça de Deus. Por exemplo, esse texto aqui, ó. Esse texto é um texto que você tem que acordar e falar ele. Repetir, né? Eu sou liberto do império das trevas. Em vez de falar assim, ó Deus, me guarda, me livra, meu filho, minha filha. Não falando assim, você já falou isso há 30 anos, não cansou? Deus, quando você vai falar, lá vem ele com a mesma conversa, ele já cansou de te ouvir falar esse monte de repetição. Ele já sabe quem é seu filho, ele já sabe do problema dele, você vai lembrar de novo? Se fosse eu, já mandava uma guilhotina, ainda bem que não sou eu. Vai falar a mesma ladainha, abençoa meu filho, há anos. Fala assim, estou liberto do império das trevas. Quando a tua cabeça está cheia de preocupação, e o seu semblante quer ficar meio assim, né? Que nem veinho assim, fala, eu sou liberto do império das trevas, redimido, não tenho espírito de escravidão. Exercita a tua mente para pôr um controle nesse seu estado emocional doente, que quer te afundar com um monte de coisa. É a palavra é a verdade. Isso aqui é a mente de Cristo. Você entende? Me libertou, não me deu espírito de escravidão. Eu enfrento situações diversas, terríveis por causa da igreja. Imaginem nesse tempo de pandemia então. Muitas vezes eu estava me vendo lá querendo... Falou, opa, não é nada disso. Liberto do império das trevas, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso que está do lado de fora é só uma falsa aparência, né? E quando eles mandam os vídeos de incredulidade para mim, porque eu recebo vídeo de incredulidade, eu não sei porque eles mandam essas coisas para mim. Eles ficam possessos por esses videozinhos, essas fake news, e mandam tudo para mim. Aí eu não respondo. Aí quando eles insistem e falam, manda um monte de interrogação. Pastor, vem uma tira de interrogação. Eu falo assim, nossa, como você está com a mente presa, hein, meu irmão, minha irmã?
Aí manda um versículo, te libertou do império das trevas, você não tem espírito de escravidão. Eu falo, pensa nisso. Vocês estão entendendo ou não? Programa a tua mente, você que tem que ter controle sobre a tua cabeça. A minha mente tem que pensar o que eu quero, isso é um exercício diário. Se você acorda de manhã assim, tá meio tonto, não tá? O que vem na tua mente? Um monte de lixo. As mulheres, então, mais que os homens. Acorda preocupado, daqui a pouco tá brigando com o marido tá brigando com a mulher. Não sabe nem por quê, o coitado acordou lá, o que aconteceu, mano? Não sabe nem o que tá acontecendo, ela já tá lá. Tá lá que nem uma tramela. O marido também chega em casa nervoso de serviço, brigando com a mulher. O que aconteceu? Nem sabe o que aconteceu. Porque o cara lá... Programa a tua mente. Se propõe a memorizar versos da palavra de Deus, 5 minutinhos, com essas verdades do Evangelho da Graça de Deus. Programa a tua mente. Olha, isso é um exercício. Há muito tempo atrás as coisas iam na minha cabeça e eu engolia. Mas quando eu comecei a resistir, porque a nossa alma, o nosso mundo emocional, ele é impressionado pelas más notícias de fora. Então vem aquele monte de coisa de política e vai faltar isso, aumento disso. A tua alma fica inflamada por esse monte de coisa ruim. Se você não agir contra isso, dominar a tua cabeça e falar, não, eu não vou engolir esse monte de mentira. Isso é para você que fica lendo tudo quanto é tipo de doença que vem pela internet. Na internet tá cheio de gente que aparece lá que fala que é doutor, que não é nada. Grava uns videozinhos lá, olha, essa dor é aquilo, essa dor é isso. Daqui a pouco você tá com a cabeça cheia de dor. Você precisa se programar, não entra na minha cabeça esse monte de lixo. O que eu creio é o que está escrito aqui, ó. Liberto, redimido, não tem espírito de escravidão. Lute, não deixa a tua mente vazia, programada para pensar como o mundo pensa. A nossa forma de pensar é o que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Então, neste reino no qual nós somos transportados, olha, eu estou te dizendo uma realidade espiritual. Você foi transportado ou não foi? Foi transportado. Ele não me deixou lá, ele me transportou 100%. No qual temos a redenção e é o quê? A remissão dos pecados. Toda a culpa que pesava sobre mim caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Agora eu sou uma pessoa obediente ao Evangelho. Não consigo obedecê-lo 100%. Mas sou obediente a essas verdades. O que eu creio é a verdade do Evangelho da Graça de Deus. E se o Evangelho da Graça de Deus diz que eu tenho a redenção, que Cristo é o meu Redentor, eu vou crer em outra coisa, contrário a isso? Te libertou mesmo do império das trevas? Hã? Mesmo? Acabaram a superstição na sua vida? Não é mais supersticioso? Se você vê o gato preto na sexta-feira, eu vejo todo dia que lá em casa tem um. Se tiver uma escada, vai passar por baixo. E se você está andando na calçada, tem uma casa de macumba e tem lá uma mulher com incenso assim, você vai falar, cruz credo. Ou vai falar, em nome de Jesus, está amarrado, está morto. Não, você vai passar, nem liga para essas coisas. Ou ainda vem aquela coisinha assim na barriga, sentir o cheiro do defumador e... Hã? Ou ainda tem a superstição na tua carne. Quando a criança está constipada, não era assim que falava naquele tempo, você ainda põe aquela coisinha na testinha dela. Os vovós faziam isso, né? Você lembra disso? Ainda tem essas manias na tua cabeça, as velhas caducas, não tem nada disso, nós fomos libertos do império das trevas. Estou meio bravo aqui, estou gritando, né? Hebreus capítulo 9, vamos lá, Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. (11 e 12). Hebreus 9, 11 e 12. Ele está falando do sacrifício de Cristo que foi perfeito. Verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Agora ele diz,
não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então está dizendo que Cristo ele entrou num tabernáculo celestial, que não foi feito pelas mãos de Moisés, não tem nada a ver. O terreno que foi feito era um modelo daquilo que já existia nos lugares celestiais. Então vamos ler de novo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não é um templo humano, não é um tabernáculo humano, é uma coisa celestial. Não por meio de sangue de bodes de bezeus, o que se praticava na velha aliança, mas pelo seu próprio sangue. Agora ele entrou aonde? Num lugar muito acima ao terreno, os santos dos santos celestiais, nos céus. E ele diz, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos uma vez por todas. E ele obteve o que para cada um de nós? Tendo obtido uma eterna redenção. Então está dizendo que Cristo entrou nos céus com o seu próprio sangue. O sangue de Deus. Jesus Cristo era Deus, homem, Deus. E ele obteve com essa oferta do seu próprio sangue uma redenção eterna. O que é a vida eterna? Uma vida que não tem mais fim. O que é uma redenção eterna? É uma redenção que não tem mais fim. Eu não posso voltar a ser escravo como eu era, gente. A redenção é eterna, ela não é quebrada. Ela não é desfeita. É uma coisa eterna. Se eu não perco a salvação, essa redenção que me foi dada, ela é eterna, como a salvação é eterna. Então isso significa que nunca mais eu serei escravo. Nunca mais eu serei escravo, não é uma redenção eterna? Agora ele conseguiu isso com seu próprio sangue. Por isso que a gente tem falado sempre, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Não teve mancha, não teve ruga, não teve defeito. Acabaram-se os sacrifícios. Foi tão perfeito, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Deus não tinha sangue, mas quando Cristo se encarnou, passou a ter sangue. Este sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Então ele conseguiu para cada um de nós uma redenção eterna. Quer dizer, pastor, que a redenção eterna nunca mais vou ser escravo como era? Não. Você enxerga isso comigo ou não? Nós cantamos problemas, todo mundo tem. Nós vivemos no problema. Enquanto nós estamos no mundo, nós estamos cheios de problema, não para. É família, é governo, é situação financeira, é essa carne que vai ficando velha e começa a doer os cotovelos e cai os dentes, né? Vou brincar com vocês, eu tinha os dentes perfeitos, passava fio dental a vida inteira. Minha mãe falava assim pra mim, o homem pode ser bonito, mas se ele der um sorriso e os dentes dele for feio, ele é um homem pela metade. E eu cuidei dos meus dentes desde criança, até poucos dias tinha todos. E passava fio, esfregava tudo. Tô ficando velho, né? Eu olho assim, gastou metade dos que estão aqui na frente. Tô um dente meio mole querendo cair. Eu falei, pelo amor de Deus, agora eu tô sendo um homem pela metade, porque os dentes envelheceram. Não é verdade? Posso o senhor falar isso do senhor? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô falando de mim mesmo. Agora eu até perdi o que estava... agora... Onde eu parei, gente? O que eu estava falando? Fui dar risada e desconcentrei. Márcio, me ajuda? Os dentes. Já parei dos dentes. Voltando. Então preste atenção, ele obteve para nós uma eterna redenção. Olha como isso é grande. Olha como isso é grande. Ele obteve uma redenção eterna. Significa que nunca mais eu vou ser escravo. Acabou o cativeiro na minha vida. Agora eu preciso entender essas coisas. Agora o nosso maior problema é o corpo. Então, pastor, eu sou liberto? Sou. Liberto do império das trevas? Sou. Liberto de tudo.
Sou liberto de tudo. O meu Redentor vive, ele me redimiu. E ele mantém a minha redenção, não é o meu esforço. Assim como a salvação não sou eu que mantenho por obras, a redenção não sou eu que mantenho, é ele que mantém. Então ele está no comando da minha vida para sempre. Está bem claro? Agora ele sabe que eu estou preso num corpo de carne traidor que quer fazer tudo ao contrário à vontade de Deus. Então, para a redenção ser perfeita, eu preciso ter esse corpo eliminado. Ele tem que eliminar o meu corpo, porque esse corpo não tem jeito, ele é condenado, é o corpo da carne. Então vamos lá para Filipenses. Vamos lá, Filipenses. Não, Filipenses não, desculpe, Romanos. Romanos capítulo 8, ó, dei risada aí e me perdi aqui, viu? Vai ficar a falha aí, não tem problema. Romanos 8, versos 18 a 23. Vamos ler isso aqui, ó. Romanos 8, 18 a 23. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme suportando a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do quê? Do corpo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda a criação, quando ele fala toda a criação, é todo o nosso planeta, ele geme. É um planeta sofredor, desde os vegetais, os animais, os peixes. Esse planeta é um sofrimento, é um planeta em decomposição por causa do pecado. Entende? Então é um planeta como se ele estivesse chorando, o homem está se destruindo, destruindo a natureza, corrompendo tudo, e existe uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus perfeitos. Então o planeta está chorando. Você entende isso ou não? Olha as mudanças climáticas. O homem corrompido e cada vez se corrompendo mais e roubando mais. Entende? Os governantes mais mentirosos e roubando mais e sempre indo a favor de quem tem muito dinheiro e espremendo o povo. É uma agonia, essa vida aqui é uma coisa terrível. E nós, no nosso íntimo, vivendo nessa nossa carne, nós também passamos coisas terríveis aqui na carne. Só falta um detalhe para a redenção ser perfeita e nós eliminar esse corpo. A redenção do corpo, porque quando estivermos no corpo, nós vamos ter problemas com a carne, problemas emocionais, problemas sujeitos a este mundo. Você entende ou não? Então ele diz, e nós também, olha lá. E não somente ela, mas também temos nós que temos as primícias do Espírito, verso 23, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo, aquilo que vai ser eliminado. Uma vez por todas, nós vamos ter um corpo glorificado e vai eliminar essa única parte que resta, que nos atrapalha, para que se complete 100% a redenção. Agora só existe 2 meios de se livrar do corpo. Para finalizar, vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 1. E vamos ler versos 21 até o 24, Filipenses 1, 21 a 24. A primeira delas, o primeiro meio de se livrar do corpo, Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz o fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. O que Paulo está dizendo? O viver é Cristo e morrer é lucro. Como morte para nós é uma coisa terrível. Mas Paulo está dizendo que morrer é lucro. Ele vai ter um lucro se ele morrer. Então a primeira forma de nós nos livrarmos desse corpo é morrer na carne aqui.
Aí nós vamos se livrar do corpo. O homem interior vai sair daqui em espírito e vai estar na presença de Deus. O que ele diz? Tenho desejo de partir, olha lá. Estou constrangido, verso 23. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que se ele morresse, deixasse esse corpo, ele ia estar com Cristo. Ele não ia estar com Cristo no sono da alma, dormindo, não. Ele iria estar com Cristo instantaneamente. Se ele deixasse esse corpo, ele iria estar com Cristo. Então quem morre aqui em Cristo, que é salvo, morreu instantaneamente, já está com Cristo. Não tem esse negócio de ficar dormindo lá até o juízo final. Está bem claro isso na tua mente? Agora vamos lá, Filipenses, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vou correr aqui que já está longe demais, né? Longa essa conversa aqui. Capítulo de número 5. Paulo fala uma outra coisa lá no verso 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E vamos ler versos 6 e 8. Ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele está dizendo, olha, nós estamos ausentes do Senhor, estamos vivendo pela fé. Mas nós temos uma grande confiança, nós preferimos deixar esse corpo, que é morrer, esta carne morrer, e habitar com o Senhor. Então isso que nós falamos é o primeiro meio de se livrar do corpo, é morrer e sair dele. A outra, vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é que se Jesus voltar e nós estivermos vivos aqui, vai acontecer isso. Esse capítulo 15 de 1 aos Coríntios fala a respeito da ressurreição. Os coríntios tinham uma falsa doutrina lá dentro que eles não criam na ressurreição. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Aí Paulo fala um mistério que vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Que é um outro meio de se livrar do corpo se nós estivermos vivos aqui. Ele diz assim no verso 50. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 50. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Olha, Paulo está vivo. Nem todos dormiremos. O dormir aqui é morrer, né? Paulo dizia dormir. Mas transformados seremos todos. Agora o que vai acontecer? Quando Jesus voltar e nós vamos nos livrar desse corpo, para aqueles que estão vivos, olha lá. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ressoado a última trombeta, a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O que Paulo está dizendo? Que quando Jesus voltar, vai ressuscitar todos aqueles que dormiram, e nós, os que estivermos vivos, no abrir e pescar de olhos, seremos transformados. O incorruptível vai entrar em nós e eliminar tudo aquilo que é corruptível. E assim nós vamos estar perfeitos e para sempre com o Senhor. Está bem claro isso? E para terminarmos, já estamos aí mesmo, né? 1 aos Coríntios, volta lá. O que Cristo se tornou da parte de Deus para cada um de nós? Paulo fala assim: mas vós sois dele, 1 aos Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa santificação e Cristo é a nossa
Redenção, então eu vou me gloriar o quê? Vou me gloriar, tem alguma coisa humana para mim me gloriar? Não. Aquele que se gloria vai se gloriar em quem? O Senhor é a nossa glória. Então se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar em Deus que fez tudo isso por mim. Aceita essa palavra de hoje? Então nós vamos terminar esta palavra por aqui. Você, irmão querido da internet, foi uma alegria em ter você até agora. E eu vou me despedindo de todos vocês afirmando isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.